nós nos mobilizamos, fizemos emendas com a CNTE, a campanha, e propusemos, em vez de aproximar, igualar. Né? Igualar na próxima... Não significa uma maravilha, não, pessoal. Assim, os advogados são ricos, né? Não é o meu caso, eu não quero ser advogado rico, mas, enfim, a média salarial dos advogados, por exemplo, é R$ 2.200, né? A média, em termos de média. Né? Então, o que se está propondo é estabelecer, pelo menos chegar nessa média. Né? O governo propunha aproximar. O relatório, antes de ser apresentado, o debate que foi feito com o relator na comissão foi nos seguintes termos. Igualar, né? Igualar com a média salarial. Esse é o termo que está sendo usado lá. Para igualar esse valor, isso foi colocado lá para a campanha, se precisaria de, no mínimo, 8,3% do PIB no final da década. Foi feita essa conta, para se igualar esse valor, precisaria de 8,3% do PIB ao final da década, né? Pensando esse valor como valor médio, e se pensar como valor inicial, igualar como valor inicial, seria 8,7% do PIB. Né? Qual foi a proposta no final que saiu, né, no relatório do Vagnoni, que ainda não foi votada, a gente espera que seja modificado na comissão. Né? Ele está propondo 8% do PIB, mas aí com uma armadilha que é muito perigosa, que é 8% de gasto total. Né? Então, gasto total, que é diferente dos 7% de gasto direto, e que, na nossa leitura da campanha, 8% de gasto total em educação é menos do que 7%. É menos do que o 7% direto que propunha o governo federal. Por quê? Porque entram as bolsas, principalmente as bolsas do ProUni, as subvenções e o Pronatec, que tem aí a perspectiva, pelo menos segundo o governo, de crescer bastante através do financiamento indireto das instituições privadas, que aí eu acho que é um outro debate que não vai caber aqui nesse momento. Né? Mas, então, vejam que esses debates estão articulados. Né? O movimento em defesa da implementação do piso, no momento em que se aponta que, na próxima década, o percentual de gasto em educação não vai possibilitar a implementação do piso. Eu não quero ser pessimista com vocês, mas eu quero trazer esse elemento de realidade para que a gente faça essa luta de forma conjunta. A luta pelo piso não pode se descolar da luta pelos 10% do PIB para a educação, e por isso que a CNTE está muito correta em trazer essa posição de forma articulada. Quanto tempo eu tenho? Então, eu queria, nos minutos que me restam aqui, trazer alguns elementos mais sobre quais são os nossos desafios em termos de implementação dessa lei do piso, né, entendendo que são, tanto do ponto de vista da lei, são obrigações que devem ser cumpridas por todos os municípios, pelos estados e pelo governo federal, mas que também apontam desafios, porque nós não podemos esquecer, né, acho que alguém falou aqui, acho que o André falou essa questão, que a legislação, né, às vezes, ela é muito trapaceira, né, muito aberta também. Né? Então, o movimento, que em determinado momento pode parecer uma conquista, se nós não cuidarmos desse movimento através da garantia política dele, pode significar um retrocesso. Né? E aí eu vou falar um pouco sobre isso em seguida, e também não podemos lembrar que o piso, né, apesar de a gente já ter, inclusive, publicado esse material, dando conta, refletindo sobre o julgamento, enfim, esse caso ainda não acabou no STF. Né? Continua sendo questionado, inclusive, infelizmente, liderado esse questionamento no STF pelo governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, né? Que, após finalizado o julgamento, né, finalizou o julgamento depois dessa batalha de quase 4 anos em torno dessa discussão no STF, entrou com um recurso, um embargo declaratório, pedindo, na verdade, que fosse reaberto o julgamento para adiar a implementação do piso em, no mínimo, 2 anos. Né? E se o STF, nós acreditamos que isso não vai acontecer, mas se o STF abrir esse precedente para o Rio Grande do Sul, significa abrir o precedente para todo mundo. Né? E aí não tem discussão. Então, infelizmente, né, inclusive o Tasso Genro, que foi um dos autores dessa legislação, né, me parece que, nesse aspecto, né, tem dificultado, inclusive gerado muita insegurança para a nossa luta ao questionar a lei do piso no STF, quando poderia, né, enfim, ao trazer esse debate para o nível nacional.
né? Então, esse aspecto é fundamental, o aspecto que temos que estar atento à possibilidade de retrocesso. A lei do piso, então, pessoal, ela traz basicamente cinco obrigações, 5 desafios para a sua implementação, né? Isso está sistematizado nessa publicação. A primeira obrigação fundamental é a ideia de pagar o piso como vencimento inicial das carreiras docentes. Quanto a isso, não tem dúvida, né? Publicada a ata lá de julgamento do ano passado, lá de abril do ano passado, todos os estados e todos os municípios deveriam pagar o valor do piso como vencimento inicial da carreira docente de ensino médio para o regime de 40 horas, proporcionalmente, né? Quanto a isso, não tem dúvida. Inclusive, a gente teve algumas discussões ano passado aqui, se precisava de mudar o estatuto, não precisa, né? A lei, o julgamento lá é auto-aplicável, tem que ser implementado. Inclusive, existe agora uma decisão do Tribunal de Justiça também do Rio Grande do Sul que manda pagar retroativamente, né, entendendo a partir da publicação da decisão. Então, esse é um aspecto fundamental para pensar, inclusive, estratégias, né, colocar na mesa esse elemento da retroatividade na negociação dos professores agora nesse momento. Agora, o que, infelizmente, tem sido apontado pela CNTE é que 17 estados, né, na informação agora de 2012, 17 estados sequer pagam esse vencimento inicial do ensino médio. Não estou nem falando da carreira ainda, estou falando do ensino médio, né? A maioria dos estados não pagam sequer esse valor, entendendo que a aplicação dele é em janeiro, né? Seria em janeiro, nós já estamos no mês de março e esses valores não foram atualizados na maioria. É claro que agora, né, se abre negociação para pagar retroativo, mas nesse momento não estão pagando, né? Outro aspecto fundamental, outra obrigação fundamental, que aqui já começa a adensar a situação, é a ideia de que a lei, mais uma vez, né, não é a primeira lei que obriga a criação de planos de cargos, planos de carreira e de remuneração, né? Mas estabelece o prazo de 2009 como um prazo final para a criação desses planos de cargo e remuneração e que, infelizmente, o que nós temos constatado, esse é um desafio muito, muito importante, é que o piso tem sido implementado não só aqui no Ceará, infelizmente, né, não só em Fortaleza, né, mas tem sido implementado com prejuízo ou descolado da carreira docente, né? O nosso entendimento lá, quando a lei foi aprovada, depois do julgamento, é que aquele referencial de valor no ensino médio para 40 horas se aplicaria, né, esse era o nosso objetivo, né, se aplicaria às carreiras docentes já em andamento, né? Essa era a nossa ideia, né, que aquilo ali refletiria na carreira. Mas, infelizmente, né, aqui existe é importante a gente lidar com esse dado de realidade, porque ele é um elemento, claro que lidar de uma forma crítica, mas é um elemento que precisamos enfrentar, que é a ausência, né, um vácuo também legal aqui em relação ao estabelecimento de um padrão nacional de carreira docente, né? A lei do piso ela avançou muito pouco nesse aspecto. Inclusive, na tramitação da lei, havia a ideia de um duplo piso, um para o ensino profissional do ensino médio e outro para profissional do ensino superior, né? O duplo piso caiu, ficou só o do ensino médio, né, por pressão dos governadores, principalmente, né? E agora enfrentamos esse desafio de como o piso do ensino médio, que hoje, né, até felizmente em função, né, das políticas, né, de formação, muitas vezes apressadas, que foram feitas aí na década de 90, nos anos 2000, mas felizmente essa categoria de ensino médio é a grande minoria nas redes, né? Então a categoria de ensino médio, que é a categoria diretamente implicada no piso, é a grande minoria. Então o grande desafio nosso, do ponto de vista do reconhecimento, da luta social, é como é que esse piso ele reflete na real categoria dos trabalhadores da educação, no sentido de que é a maioria, né, que são os trabalhadores com ensino superior, pelo menos, né, e os especialistas também, em grande medida. Então, esse é um desafio que chama para a discussão essa necessidade de se avançar em termos do padrão nacional de carreira, de uma nova lei, né? Demos um passo, mas precisamos dar outro agora mais avançado, que é uma nova lei que estabeleça esse padrão nacional de carreira
docente, né? E aí vemos essa situação, infelizmente, de manobra que acontece em muitos estados e municípios, o mesmo caso aqui de Fortaleza, que precisa ser enfrentada e precisamos resistir, que é essa saída pela divisão da carreira, né? Saída pela separação da carreira, né? Que, na verdade, desmonta toda a ideia de valorização, né, que está embutida na lei, que é a ideia de valorizar essa carreira na perspectiva, inclusive, de trazer novos profissionais qualificados para a docência. E também a ideia do achatamento que nós temos visto, né? Tanto nos planos já existentes, como principalmente naqueles municípios que não tinham plano, né? E que, em função da lei, como agora vão ter que apresentar plano, inclusive para receber complementação, já estão contratando assessoria que já apresenta a proposta de plano achatada. A gente tem visto isso. A proposta de plano já vem com 5 níveis somente, né? Com 5 anos, 3 anos para progressão, né? Então, esse é um efeito negativo, por isso que eu disse lá atrás que essa questão da luta social, refletida na luta em torno da legislação jurídica, nós temos que estar sempre atentos, porque pode ser que isso se volte, né, em alguma medida contra nossas bandeiras, né? Então, esse é um outro aspecto. Um aspecto muito importante também é a questão da obrigação de atualizar o valor, né? A obrigação de atualizar o valor anual. Nós entendemos que a lei ela estabelecia um critério muito evidente de atualização no artigo 5º, né, vinculando a atualização ao ano de 2009 e a sistemática do Fundeb, que é a sistemática prospectiva mesmo a cada ano, né? Infelizmente, até no primeiro julgamento cautelar do STF, essa questão ficou... o STF não tratou disso, mas o julgamento foi usado para criar uma nova interpretação, né, quase que criar uma nova lei, né? E aí é importante apontar a responsabilidade do Ministério da Educação, né, do governo federal, em chamar para si, naquele momento, essa nova interpretação, né, e que propôs um outro critério, que não está na lei, né, que é o critério de excluir o ano de 2009 e atualizar com base nos 2 anos anteriores, né? Aí o que aconteceu? Né? O que aconteceu agora em 2012? Por que o reajuste é de 22,22%, segundo o Ministério da Educação? Né? O feitiço se virou contra o feiticeiro. Né? É isso. Né? A ideia que você teve, o reajuste em 2011, comparando os anos de 2009 e 2010, que havia uma estagnação econômica, né? Estagnou a arrecadação do ICMS, portanto, o reajuste foi baixo. Agora você tem, segundo o critério adotado pelo Ministério da Educação dos 2 anos anteriores, de oferecer o reajuste entre 2011 e 2010, um ano de estagnação e um ano de forte crescimento da arrecadação. Né? E aí vimos toda essa pressão política agora no mês de fevereiro, né? Logo que assumiu o Mercadante, mês de março, para que ele, agora, né, lá atrás o Ministério da Educação adotou essa posição de divulgar um percentual que sequer, no nosso entendimento, era a atribuição do Ministério. Né? E agora se viu na obrigação de divulgar o percentual de 22%, num contexto de forte pressão dos governadores. Né? Tivemos uma marcha dos prefeitos com, acho que, 1.500 prefeitos em Brasília, né? Pressionando para que não fosse divulgado, pressionando para que o reajuste fosse com base na inflação. E eu acho que até a agenda de mobilização puxada pela CNTE fez com que o ministro se antecipasse e divulgasse esse percentual, né, para que não divulgasse depois da mobilização. Então, e aí pensando que, inclusive, em 2013, segundo a previsão do Fundeb de 2012, o reajuste será de 21%. Né? Então, 22 mais 21, teremos um reajuste do piso de quase 50% no período de 2 anos. Por isso que eu digo que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Né? O que não foi dado lá atrás está sendo que precisa ser dado agora. Né? E aí, essa questão que o Bruno levanta, da pressão que agora se chega sobre o Congresso Nacional para, agora precisa mudar esse critério de reajuste. Né? E o nosso entendimento de que o reajuste pela inflação
desmonta também a ideia da valorização, né? Reajuste pela inflação é reposição salarial, não estamos falando em valorização, né? Como é que nós vamos igualar o salário dos docentes só repondo a inflação, né? Isso a campanha salarial já faz, né? É o mínimo da campanha salarial, né? Então nós perdemos essa. Então esse é um ponto fundamental da agenda política, da agenda de luta, assegurar esse critério de reajuste com base no Fundeb, porque essa é a ideia mesmo da lei do piso, né? Isso é a ideia, é um dos aspectos centrais da lei do piso, né? E aí, para ir finalizando mesmo, eu ia falar rapidamente, mas só para mencionar, uma outra obrigação é assegurar um terço da jornada fora de sala de aula, né? Aqui tem todo um debate que é fundamental fazer, que nós também temos que apontar qual é a nossa proposta de exercício dessa jornada fora de sala de aula, né? Porque nós não defendemos a jornada extra classe para assumir uma outra função numa outra rede, para assumir um outro trabalho, mas para um trabalho efetivo de planejamento, preparação pedagógica, de participação no movimento sindical, de participação na gestão democrática das escolas. É para isso que nós defendemos isso. Já pediram para eu concluir, mas eu não posso concluir sem falar da última obrigação, que é a ideia da complementação de recursos do governo federal, né? A lei está muito mal resolvida, muito mal equacionada em termos dessa obrigação do governo federal, né? E aí precisamos também trazer na nossa agenda de lutas a responsabilidade do governo federal de assegurar o valor do piso, de complementar esse valor, o que tem a ver com todo o debate em termos de financiamento do 10% da educação, mas aí eu acho que nós ficamos aqui para a discussão em seguida sobre esse aspecto. Eu queria agradecer a atenção de vocês e a gente fica aqui à disposição para continuar no debate. Obrigado. Ok, Salomão.